para ter autoconfiança, ser próspera financeiramente, ter o corpo dos seus sonhos, ser abundante de tudo que é bom em todas as áreas na sua vida, só basta você querer. E é isso que a gente vai fazer em 2026. Hoje, dia 23 de janeiro de 2026, eu me comprometo, eu, Natália Araújo Sheldon, me comprometo aqui publicamente comigo mesma que 2026 vai ser o ano que eu vou mudar a minha vida, porque eu quero, e o poder tá na minha mão, não tá na mão de ninguém, a responsabilidade é minha. Eu vivo frustração hoje e essa incapacidade, e eu vivo esses sentimentos ruins hoje, mas eu sou a única pessoa que eu posso mudar o cenário da minha vida. Eu sou a única, depende de mim. E eu vou fazer isso acontecer esse ano. E se você também tá nessa visão, meu amigo, minha amiga, fique aqui. Se assim como eu, você sente que você está passando por um momento na vida que você se sente estagnada, frustrada em relação à sua vida profissional, à sua vida financeira, em relação ao seu corpo, ao seu shape, em relação à sua autoconfiança. Na verdade, você não estagnou na sua confiança, mas ela foi ladeira abaixo. Você não sente que você... Vou falar de mim, né, na verdade. Eu sinto que eu tô num momento da minha vida que a minha autoconfiança foi pro ralo. Então, eu me olho no espelho, eu não me acho bonito o suficiente, eu me comparo demais. Às vezes eu tenho um senso de que me falta identidade, às vezes eu tenho um sentimento de que quem é a Natália? Quem eu sou de verdade? Tô cansada de não ser eu mesma, de não conseguir ser eu mesma, porque durante muito tempo eu fui uma pessoa que eu tentava agradar demais as outras pessoas, que eu tentava falar as coisas me preocupando com o que o outro ia pensar de mim. Eu tentava falar algo, mas me anulando a minha opinião, anulando o que eu realmente achava, anulando a minha verdade, porque eu não queria machucar o outro, porque eu não queria, sabe? Porque eu queria que o outro me aceitasse, porque eu queria ser mais parecida com o outro, porque eu queria me conectar mais com o outro. Só que na tentativa de me conectar mais com o outro, sendo parecido com ele, eu tava deixando de ser eu mesma. Eu tava me deixando de lado. Então eu cheguei a um momento da minha vida agora que eu cansei de ser uma pessoa que eu não sou. Cansei de não ser a Natália, eu cansei de me esconder, entendeu? Eu tô cansada de tudo isso. Eu tô cansada de não viver o meu potencial máximo, de não ter o corpo que eu acredito que eu posso ter, de não viver a prosperidade financeira, de não ter o meu próprio dinheiro, sabe? Eu tô cansada de tudo isso. E eu decidi que agora, aos 29 anos, às vezes buga, aos 29 anos eu decidi que eu vou fazer tudo diferente e eu vou fazer as coisas acontecerem na minha vida, porque eu sei que eu posso, porque eu sei que eu tenho potencial e que eu vou alcançar os meus sonhos sim, porque outras pessoas podem viver uma vida extraordinária, viver coisas extraordinárias, ganhar muito dinheiro também, né? Ser milionários, por que não? Porque eu não posso, gente. Porque eu não posso, porque eu não posso ser eu mesma, porque eu não posso também me dar a tentativa, me dar a chance de ser vista tentando, me dar a chance de falhar, porque as falhas vão acontecer no meio do caminho até você chegar ao sucesso, com certeza, sem dúvida. Mas por que não, pela primeira vez na minha vida, fazer coisas que eu nunca fiz? Me esforçar como eu nunca me esforcei, sabe? Não ter medo de ser julgada, me abrir mesmo, ser eu mesma mesmo, falar a minha verdade. Porque eu passei a entender na minha vida de que eu acredito, e eu acho que assim, um dos principais motivos que eu criei esse canal aqui no YouTube agora foi para ser eu mesma, sem filtros. E eu vou me conectar com pessoas, eu acredito que eu vou me conectar com pessoas que estão na mesma frequência que eu. Porque às vezes eu sinto que eu tô num ciclo de amizades, tô num ciclo de pessoas que às vezes as relações são um pouco superficiais. Porque quando você não é você mesmo, você não consegue ser verdadeira. E aquilo não consegue ser profundo e genuíno. Acaba sendo superficial. Porque tá tudo ali em cima, entendeu? Então eu acredito que eu tô um pouco nesse momento. Esse é um pouco do meu ciclo, entendeu? Eu tento me caber muito nos relacionamentos ao meu redor por medo de
das pessoas não gostarem de mim, só porque eu quero que as pessoas gostem de mim. Mas será que isso vale a pena mesmo? Então eu acredito que aqui no YouTube, eu acredito que a gente pode sim criar uma comunidade de pessoas e eu posso me conectar com pessoas que estão vivendo as mesmas coisas que eu tô vivendo agora, passando pelas mesmas situações e que a gente vai superar tudo isso junto e a gente vai sim construir a vida dos sonhos que a gente acredita que a gente pode construir, porque a gente pode, só basta a gente querer, ter clareza e fazer o que tem que ser feito até chegar lá. Eu acredito muito nisso. Então é isso. Aqui a gente vai falar sobre autoconfiança, desenvolvimento pessoal, prosperidade financeira e vida profissional, né? Eu quero muito resetar essas áreas da minha vida e me transformar em uma Natália diferente, que eu já sei, não diferente, porque eu já sei que essa Natália tá aqui já, mas eu só quero aflorar a minha capacidade e o meu potencial. Eu quero me conectar com pessoas que também vão fazer o mesmo, porque a gente pode ser melhor sim e viver a vida extraordinária que a gente sonha em ter sim. Vamos falar sobre corpo, saúde e abundância em todas as áreas da nossa vida, porque eu acredito genuinamente do fundo do meu coração, e eu não sou louca. Eu não sou louca. Às vezes eu acho, vou completar a frase que eu tava falando, né? Eu acredito genuinamente do fundo do meu coração de que a gente veio para essa terra para viver o melhor que Deus tem para nos proporcionar. Por que não? Porque algumas pessoas podem viver, sabe, uma vida incrível, tendo experiências incríveis e outras não. Então eu acredito que eu posso sim, que a gente pode sim. Então, às vezes eu acho que eu tô num ciclo de pessoas que para elas é muito distante essa vida, sabe? Esse extraordinário para elas é muito distante. Então, por elas acharem que esse extraordinário é muito distante, elas acham que elas vão viver, que a vida é difícil mesmo e que aquela é a realidade delas e que elas não vão viver o extraordinário como outras pessoas estão vivendo, entende? E às vezes é muito triste você querer que os seus amigos e as pessoas ao seu redor vejam que eles podem sim viver o extraordinário, mas que eles não entendem ainda. Eu falo isso porque um dia tem uma área da minha vida que eu consegui ter sucesso e eu me sinto plena e realizada nessa área da minha vida, que é em relação ao meu relacionamento e à minha vida amorosa. Por muito tempo eu fui uma pessoa de que eu era frustrada nos meus relacionamentos amorosos, porque eu só atraía pessoas que não queriam nada com nada, que só queriam meu corpo, que não queriam me conhecer de verdade. E no final de 2021, acho que antes da pandemia, eu só namorei 2 vezes na minha vida. E não foram relacionamentos que duraram muito tempo. Eu nunca fui boa nesse negócio de relacionamento, na verdade. E meu último relacionamento, esse de 2021, ele durou 1 ano e meio. E o outro também tinha durado o quê? Nem 1 ano. Então, né, não é nem... Enfim, e eu saí desse último relacionamento lá muito, sabe, destruída. Minha autoconfiança já tava baixa, ela foi mais pro ralo ainda. Então eu diria que eu tava num momento da minha vida que eu tava praticamente entrando no fundo do poço, né? Tava sem trabalhar na época também, porque eu tinha saído do meu trabalho, eu pedi demissão do meu trabalho para estudar para concurso. Aí do nada, meu relacionamento acabou, eu fui traída, passei por muita decepção. Do nada veio a pandemia. Meu amigo, aquilo foi um turbilhão de coisas que aconteceu na minha vida que eu disse, meu Deus, pra onde é que eu tô indo? Mas enfim, anos e anos se passaram, né? Voltei a trabalhar de novo, mas eu era uma pessoa muito... que não tinha prosperidade financeira. Eu não tinha controle financeiro. Todo o dinheiro que vinha pra mim, ele ia embora. Ele ia embora numa rapidez que você não tem noção. Então eu não sabia gerenciar o meu dinheiro, eu não tinha controle sobre o meu dinheiro, como se o dinheiro tivesse controle sobre mim. E eu não consegui construir nada, eu não construía nada, porque do mesmo jeito que o dinheiro vinha, pra mim o dinheiro ia. Não interessava, não importa se eu ganhasse um extra aqui, um extra ali. O dinheiro ia embora assim, ó. Era incrível. Eu não era próspera, eu não era abundante financeiramente, eu não tinha sucesso profissional. E eu ainda sinto que eu não tenho sucesso profissional, mas a gente vai chegar lá ainda. Mas, o que aconteceu na minha vida?
Hoje, como eu tava falando pra vocês, eu sinto que eu tenho sucesso na minha vida amorosa, porque muitas coisas aconteceram na minha vida e hoje eu estou morando nos Estados Unidos, eu me casei, tenho o marido dos meus sonhos, tenho o casamento que eu sempre sonhei na minha vida. Muito mais do que eu sonhei, na verdade, porque eu pedi uma coisa pra Deus, eu acreditava que eu podia ter um relacionamento, mas Deus me deu muito, muito além do que eu poderia imaginar e pensar. Eu nunca imaginei também estar morando nos Estados Unidos, vir morar nos Estados Unidos, mas caramba, Deus me deu além do que um dia eu poderia imaginar, poderia passar pela minha cabeça. Eu nunca parei pra pensar que, meu Deus, eu vou morar nos Estados Unidos, vou casar com um americano, vou falar inglês fluente. Nunca que eu pensei isso. Mas Deus é tão bom, sabe? As coisas foram chegando na minha vida, eu fui atraindo as coisas na minha vida, que foi muito doido. Então eu passei a perceber que, se vocês quiserem no próximo vídeo, né, a gente pode entrar mais nesse assunto de relacionamento e como eu consegui atrair esse relacionamento pra minha vida e como as coisas aconteceram relacionadas a isso. Mas esse é assunto para outro vídeo, porque é uma longa história. Então, dito isso, se eu conseguir ter sucesso e viver o extraordinário na minha vida, no meu relacionamento, na minha vida amorosa, por que não? Porque eu não posso alcançar e viver plenitude e abundância nas outras áreas da minha vida também. Porque hoje, por mais que beleza, eu tô nos Estados Unidos, tenho um casamento dos meus sonhos, nada me falta, sabe? Graças a Deus meu marido trabalha hoje e tal, mas eu saí lá do Nordeste do Brasil, lá da Paraíba, lá de Mandacaru, tiro porrada de bomba. Era tipo uma comunidadezinha, uma favelinha, sabe? Eu saí de lá, saí de uma pessoa endividada, saí de uma pessoa que não tinha prosperidade financeira para uma pessoa que era frustrada nos seus relacionamentos, que achava que ia ficar pra titia, porque a minha família às vezes fazia piada, né? 20 e poucos anos, quase 30, não vai casar nunca, vai ficar pra titia, não vai construir família, porque sempre tem esses comentários, né? Então eu saí dessa pessoa, né? Decidi, as coisas aconteceram na minha vida. Hoje eu tô aqui nos Estados Unidos, vivo uma vida que eu nunca imaginei viver, porém ainda assim, eu ainda não sinto que eu sinto que faltam algumas coisas ainda. Eu sinto que eu não sou plena ainda quando se fala sobre vida profissional e financeira, porque hoje o meu marido é o provedor. Mas eu comecei a trabalhar com 16 anos, então eu tinha meu próprio dinheiro a minha vida inteira. Então, por que eu também não posso fazer o meu dinheiro, ter o meu próprio dinheiro, sabe? Comprar as coisas que eu quero, ter as coisas que eu quero, viver as experiências que eu quero viver. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de incomodar muito, então... E eu sinto um pouco de peso de querer alguma coisa e ter que pedir para o meu marido. Essa sensação é uma sensação de impotência, não sei, é uma sensação muito complicada. Mas enfim, com certeza essa sensação é melhor do que estar endividada. Sou grata por isso só. Mas eu me sinto frustrada financeiramente e profissionalmente, como eu já falei. Então é uma área da minha vida que eu quero muito crescer em 2026 e quero fazer acontecer. Do mesmo jeito que eu atraí, manifestei, acreditei na vida amorosa dos meus sonhos, eu vou manifestar, eu vou atrair e vou fazer acontecer a minha vida profissional e financeira dos meus sonhos também, porque isso é capaz e eu acredito nisso. E eu decidi acreditar nisso, né? E eu quero muito isso, então eu quero fazer acontecer, eu decidi que eu vou fazer acontecer e eu vou fazer acontecer. Eu também quero muito desenvolver o meu corpo esse ano, em 2026, porque eu tô cansada de ser falsa magra, eu tô cansada de olhar no espelho e não gostar do meu corpo. Eu tô cansada de ser insegura. Então, 2025 foi o ano que eu desenvolvi um pouco isso. E eu consegui melhorar muito meu corpo em 2025. Porém, eu cheguei numa fase que muitas coisas aconteceram na minha vida e eu não soube gerenciar os resultados que eu tive e acabei voltando pra estaca zero. Então, estamos começando tudo de novo. Então, esse ano eu quero que seja um ano que eu vou conseguir atingir o corpo dos sonhos que eu quero, sim.
Eu vou deixar de ser falsa magra sim. Vou criar um plano pra isso. Eu tenho um plano pra atingir essa meta e eu vou atingir essa meta. Porque eu tô cansada de viver num corpo que não me representa. Entendeu? E eu vou ser plena e abundante nessa área também. E também, em relação aos meus relacionamentos, né? Eu quero ser verdadeira, eu quero falar o que eu penso, eu quero parar de tentar me diminuir, de me anular as minhas opiniões e o que eu penso pra caber nos relacionamentos. Eu quero ser verdadeira, genuína, sabe? E ao mesmo tempo gentil, ser uma pessoa quista que as pessoas querem ter por perto. Então, se você se conecta comigo, se você tá nessa mesma visão, tá na mesma frequência que eu, se inscreve aqui no canal, fica por aqui, que a gente vai alcançar tudo que a gente sonha juntos, certo? Hoje, dia 23 de janeiro de 2026, eu me comprometo, eu, Natália Corteral Sheldon, me comprometo aqui publicamente comigo mesma que 2026 vai ser o ano que eu vou mudar a minha vida, porque eu quero, e o poder tá na minha mão, não tá na mão de ninguém, a responsabilidade é minha. Eu vivo frustração hoje e essa incapacidade, e eu vivo esses sentimentos ruins hoje, mas eu sou a única pessoa que eu posso mudar o cenário da minha vida. Eu sou a única, depende de mim. E eu vou fazer isso acontecer esse ano. E se você também tá nessa visão, meu amigo, minha amiga, fique aqui. Então tá, vamos lá para os planos práticos para 2026. Eu vou compartilhar aqui embaixo no Google um arquivo, aqui no, eu não sei como é que faz isso, mas eu vou deixar aqui em algum lugar. No meu primeiro vídeo no YouTube, tenham paciência. Então eu vou deixar aqui em algum lugar um arquivozinho que vocês vão baixar com várias perguntas. E vocês vão tirar um tempo para vocês, certo? Para responder essas perguntas com a maior sinceridade do mundo. Não usem ajuda de IA, não usem ajuda de ChatGPT, Gemini, whatever. Não usem. Tirem esse tempo para ser bem sinceros com vocês e definir as metas de vocês para 2026, porque através das respostas que vocês vão obter com essas perguntas, vocês vão saber o que vocês precisam fazer em 2026 e ter, assim, clareza, certo? Porque não adianta você dizer, eu quero, meu sonho é ganhar $1 milhão. Dólares, porque estão nos Estados Unidos agora. Meu sonho é fazer $1 milhão. Tá, é um sonho, mas para que esse sonho se torne realidade, você precisa tomar atitudes para que isso aconteça, né? Vamos cair na real aqui, e porque enquanto a gente não entender que somos responsáveis pela nossa realidade, enquanto a gente não entender isso e ter a identidade, a postura e começar a levar a nossa vida a sério, as coisas não vão acontecer, certo? Então, a partir desse arquivo aí, você tira um tempo para você, responde todas as perguntas e você vai ter o seu 2026 pronto, mastigado, bem claro para tudo que você tem que fazer. Então é isso, gente. Obrigada se você chegou até aqui. Comenta aqui nos comentários se você se conecta com algo que eu falei, se você tá na mesma frequência que eu, tá passando pelos mesmos problemas e momentos, não problemas, mas momentos da vida que eu. Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu traga algum assunto específico. E é isso, comenta aqui embaixo o que vocês sentiram. Não sei o que falar. Mas é isso. Espero ver vocês nos próximos vídeos. E obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, te guie, te dê discernimento, que Deus possa abrir a sua mente, a sua sabedoria e os seus olhos para o futuro que você merece viver, para o extraordinário que está te esperando, que está esperando as suas atitudes, as suas ações. O extraordinário está esperando por você, tá?